A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista é sobre o karma e o ajuste de contas. Veja o que o Espiritismo fala sobre esse tema. Acompanhe. Prazer enorme estarmos adentrando mais uma vez ao seu lar com a entrevista de hoje. E hoje, com a grata satisfação, temos Carlos Augusto São José conosco. Seu Carlos, servidor público federal aposentado, trabalhador de largo tempo, seu Carlos, no movimento espírita. Prazer recebê-lo aqui, seu Carlos. É um prazer estar com vocês. Então, tá certo. Seu Carlos, anteriormente, quando o senhor esteve aqui, o senhor nos falou do sofrimento. É verdade. Sofrimento mexe com todo mundo, na verdade. Isso, né? Mas, indiscutivelmente. É um tema importante, mas hoje nós queríamos aprofundar e tratarmos da lei do karma, ou seja, da lei de causa e de efeito. E na doutrina espírita nós encontramos como sendo o eixo central da questão exatamente do sofrimento e da forma que se entende que a lei divina estabeleça como um resgate dos erros cometidos. Vamos aprofundar a questão um pouquinho, seu Carlos? Vamos. Esse é um assunto importante, a gente tem pedido para ser atendido, e eu lhe pergunto de início, onde no Novo Testamento, seu Carlos, nós encontramos a confirmação da lei do karma ou da lei de karma, lei de causa e de efeito? Daniel, quando Jesus esteve conosco e nos deu o sermão da montanha ou do monte, naquela tarde sublime, inesquecível, lá às margens do lago da Galileia, ele elencou um conjunto de erros graves que a sociedade vinha cometendo e os comete até os nossos dias. Ele mostrou claramente que a justiça de Deus está atenta e que aqueles que matam, aqueles que roubam, aqueles que destroem famílias, que desenracam, amaldiçoam seus irmãos, odeiam, enfim, cometem todo um elenco inumerável de crimes graves. E Jesus então afirma que eles serão réus, que todos os culpados serão perante a justiça de Deus réus. E ele conclui dizendo algo que é fundamental para o entendimento da questão, que nós, melhor seria que cortássemos a mão e arrancássemos os olhos se nós fôssemos instrumentos de escândalos, porque isso doeria menos do que ser lançado às chamas, né? Essa figura do inferno, que nós sabemos que são as dores nas regiões umbralinas, Perfeito. em que as pessoas vão pagar o peso da consciência que levam. E ele então diz que aí vai haver muito choro e muito ranger de dente. Nós sabemos que ranger de dente é uma expressão extrema de interpretação da dor. Não existe dor maior que não aquela que faz a pessoa ranger dente. E ele então define a questão dizendo claramente que daqui nós não sairíamos até pagar o último ceitil. O que significa dizer que todos os erros que nós cometemos aqui na Terra, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que devolver à justiça de Deus da maneira mais correta que possamos agir, no bem que nós possamos praticar. Se não nessa vida, numa vida posterior. O senhor fez referência a esses, aspas, crimes que a criatura comete e que eles teriam sido, digamos assim, referidos por Jesus. O senhor pode, por favor, citá-los novamente, Sr. Carlos? Nós, sempre que tratamos dessa questão em palestra e em outros momentos, nos lembramos de que Jesus, quando foi preso lá no horto, né, no Getsemane, Pedro, na preocupação de defender o Senhor, puxou da espada e cortou a orelha de Malco, que era o chefe da milícia que, por ordem de Caifás, fora prendê-lo. Jesus, então, segura a mão de Pedro e diz: Pedro, não faça isso. Há aqueles que interpretam que foi um gesto de paz do Senhor Jesus. Seria se terminasse aí, mas Jesus acrescenta: Pedro, não faça isso, porque quem com a espada fere, pela espada será ferido. Há um evangelista, não sei se é Marco, que diz que quem pela espada mata, pela espada será morto. Então, aí está evidente a lei do karma, porque não existe ação sem reação, não existe efeito sem causa. O ato de fazer o mal a alguém com a espada, que é um símbolo,
vai repercutir mais à frente no resgate, como nós chamamos popularmente de karma. Nós vamos mais à frente, para sintetizar, encontrar a interpretação de Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, em sua epístola, que ele diz claramente, chamando a atenção daqueles cristãos do tempo de outrora: não zombem da justiça de Deus, porque o que nós semearmos, nós vamos colher. E vamos encontrar nos registros de João, lá em Apocalipse, no capítulo 13, claramente definido, que quem mata será morto, quem fere será ferido, quem escraviza será escravizado, mostrando que existe uma correspondência entre o erro e o resgate. Aí é que a gente interpreta com a precisão matemática que a justiça de Deus é realmente perfeita. Poderíamos até dizer que Jesus deixou isso claro quando ele condenou Jerusalém à destruição. Lembremos-nos disso? Vós que matais os meus enviados, apedrejais os meus profetas, ai de ti, Jerusalém, quantas e quantas vezes eu te quis aninhar sob o palho da minha misericórdia, como faz a galinha com seus pintaíos, mas não o quiseste. E então, não ficará pedra sobre pedra. 33 anos depois, em 66, dá-se o cerco de Jerusalém. A profecia de Jesus se concretizou. 4 anos de lutas, que o general Tito, filho do imperador Vespasiano, acabou com Jerusalém, fazendo exatamente o que Jesus disse. Não ficou pedra sobre pedra. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos naquele período, exatamente como nos fala a história. Isso seria, sem dúvida nenhuma, a expressão do karma para aquele povo. Exatamente. Que ele pode ser individual, mas pode ser coletivo também. O karma pode ser individual, pessoal, pode ser grupal, pode ser familiar, pode ser nacional e pode ser internacional, como nós vimos recentemente nessas tsunamis, nesses terremotos que abalam interesses coletivos. Seu Carlos, nós vamos para um rápido intervalo, porque a Renata está nos chamando, e depois nós vamos falar da lei da reencarnação. Um instantinho só, por favor. Muito bem. Retornamos já já. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista, com o tema Karma, o ajuste de contas. Acompanhe. Muito bem, estamos de volta, estamos conversando com Carlos Augusto São José. Seu Carlos, o senhor, em programa anterior, quando esteve aqui, nos falou da reencarnação como um mecanismo da lei divina para a reparação, para o ajuste daquilo que o senhor chamou de karma ou da lei de causa e de efeito. Esse mecanismo divino que a doutrina espírita nos apresenta é o único mecanismo pelo qual nós podemos resgatar os débitos e as culpas anteriores, ou há um outro mecanismo que já na vida presente nós podemos utilizar? Exatamente. Não necessariamente pela reencarnação. Certo. Nós temos na história do cristianismo fatos contundentes a esse respeito. Haja vista o exemplo de Paulo de Tarso, que foi quem deu a maior contribuição à divulgação do cristianismo depois do próprio Cristo, já no primeiro século da nossa história. Ele cometeu crimes horrorosos que na história da cristandade ninguém cometeu individualmente. Era um sociopata, né, seu Carlos? Exatamente. E durante 30 anos ele passou por sofrimentos inomináveis, mas deu um testemunho eloquente de recuperação. E foi recebido por Jesus, assim que ele foi degolado, lá nos arredores de Roma, junto ali a Via Ápia, que é perto do cemitério dos antigos romanos. E então, vejam, é a prova de que Jesus o recuperou para o seu reino, como ele próprio disse: vem, Paulo, né? Cumpriste bem a sua tarefa e resgataste com dignidade todos os teus débitos. Seja bem-vindo no reino de meu Pai. Vejam, ele cometeu muitos crimes, mas durante 30 anos ele os recuperou, né? Fazendo o bem possível ao seu alcance. Há também a própria história de Maria Madalena, ou a Maria de Magdala. Quem se corrompeu mais como mulher naquele período do que ela? Ninguém. Mas, no entanto, depois que ela conheceu os ensinamentos do Senhor Jesus, ela se recuperou totalmente, se recompôs e foi, inclusive, através da tarefa em que ela lidou com os leprosos daquele período, mormente educando os filhos dos leprosos que morriam, é que ela, então, ela se renovou completamente e também, após a morte, foi recebida por Jesus. O que prova que nós podemos, na presente encarnação, resgatar, não só pela dor, o que não é desejável, mas pela ação no bem.
nós podemos fazer tanto bem que cubra, junto à contabilidade de Deus, as dívidas que nós possuímos, sem que haja necessidade da reencarnação. Agora, é claro, quando o espírito não se dedica ao bem na presente existência, ele vai ter que responder pelos males que praticou. Aí a reencarnação entra como essa moeda abençoada que Deus nos deu para o pagamento da nossa dívida no banco da justiça de Deus. Interessante essa visão, Sr. Carlos, porque às vezes as pessoas imaginam que elas não são capazes, ou não teriam condições diante da misericórdia divina de se restaurar perante si próprias e perante a própria consciência divina a partir dos erros cometidos na presente existência. Então é possível se refazer aquilo, por isso que o senhor está dizendo, depende de esforço, perfeito? Sim. Depende somente de esforço pessoal. Se a pessoa adquire consciência dos erros que cometeu, nesse nível de autoconsciência que adquire, ele tem que adquirir força também, proporcional, para o resgate devido. E ele será amparado, porque a justiça de Deus não é somente energia, é acima de tudo misericórdia. Na medida em que nós nos dedicamos à nossa recuperação espiritual, como faz a própria justiça humana. Se considera as agravantes, considera também as atenuantes. E na medida em que a gente mostra boa vontade, a justiça de Deus nos dá o dom do arrependimento e nos perdoa. Tão somente exigindo que a gente recupere, através de atitudes no bem, os erros cometidos. Mas aí entra a reencarnação como bênção de Deus, como misericórdia de Deus. Porque se fosse, como dizem as religiões, nos jogar no inferno eterno, seria de uma maldade extrema. Não. Deus não nos joga em inferno eterno algum, não existe inferno eterno, mas permite que nós possamos provar, evidentemente, de maneira contundente, que nós estamos recuperados, fazendo tanto bem quanto o mal que nós realizamos indevidamente. O senhor falou em inferno, a justiça de Deus, ela é sempre muito rigorosa com as nossas culpas, senhor Carlos? Exatamente. Porque essa ideia de inferno parece que dá a ela ideia é esdrúxula, né, Daniel, incabível nos nossos dias. Porque se Deus é de misericórdia, como nós sabemos e o Espiritismo nos orienta, é incabível aceitar qualquer ideia de destruição quando nós vemos que a vida é muito rápida, é de uma extrema transitoriedade. Por que Deus nos daria uma existência de 50, 60, até 70, 80, 90 anos para fazer todo o bem necessário para ir para o céu, quando as próprias condições em que nós nos vivemos, nós nos localizamos, não permite isso? É claro, então, que a bondade de Deus não vai, por isso, nos punir, dando-nos um sofrimento interminável. Erramos por 30, 40, 50 anos, vamos dizer assim, até mais, e vamos ficar eternamente num sofrimento injustificável? Não. Nós, de acordo com a justiça e misericórdia de Deus, vamos ter tanto tempo para acertar quanto nós desperdiçamos no mau uso do nosso livre-arbítrio. Sr. Carlos, uma última pergunta, porque o nosso tempo está se esgotando. Todo sofrimento é originário das nossas culpas passadas? Sim, inquestionavelmente. Eu tive a oportunidade de lembrar que o próprio criador da psicanálise, Sigmund Freud, ele disse num determinado livro, num determinado texto, que não existe dor, sofrimento em nossas vidas que não tenha uma causa anterior. Se nós não encontramos a causa na presente vida, obrigatoriamente temos que nos remeter a uma vida anterior. É como Allan Kardec explorou no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata das aflições, das causas anteriores e atuais das aflições. Lendo os textos que estão nesse capítulo, nós vamos entender perfeita e logicamente como as coisas verdadeiramente ocorrem. Sr. Carlos, suas considerações finais, o tempo que lhe agradecemos a presença aqui mais uma vez. Eu tenho o hábito sempre de lembrar, como já fiz oportunamente, de que nós não temos que ficar indagando de Deus porque é que nós sofremos. Nós temos que perguntar a nós próprios, pelas noções hoje adquiridas com o Espiritismo, por que é que nós erramos. E confiar na bondade excelsa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos lembrou que quando fossem difíceis os nossos momentos existenciais, quando nós estivéssemos carregados de aflições, que nós o procurássemos, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Muito bem. Sr. Carlos, obrigado pela sua presença aqui. Fique conosco, o programa Vida em Foco continua.